Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Eu quero ler a partir do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 13. Você pode ir acompanhando. Que diz assim: então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2. Desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Preste atenção nessa parte, nessa afirmação. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor. Olha só a importância de você preparar o coração. Nosso coração precisa estar preparado para aquilo que Deus quer fazer. Preparem o coração ao Senhor, sirvam somente a Ele, e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os balaíns e os astarotes e serviram só o Senhor. Versículo 5. Samuel disse mais: congreguem todo o Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Vamos ler juntos, bem forte, bem bonito, bem avivado, esse versículo 6. Você pode ler comigo, amém? Então, 1, 2, 3, já. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Versículo 7. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, que ainda mamava, e sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel, mas naquele dia o Senhor trovejou. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcá. Então, preste atenção, versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de... Deu o nome de? Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, você que não sabe o que significa Ebenezer, agora você sabe. Versículo 13: assim os filisteus foram abatidos. Nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Versículo 14: as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas. Desde Ecrom até Gate e até o território ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Você pode dizer amém? Amém. Pai, nós cremos que esta é a tua palavra e ela é viva e ela é eficaz. Eu creio, ó Deus, que o Espírito Santo já está agindo, já está movendo, já está falando aqui hoje.
E nós oramos, Senhor, pelo entendimento da Tua palavra e graça para anunciar, pregar como convém, em nome de Jesus, amém? Irmãos, o primeiro livro de Samuel, ele começa contando a história da mãe de Samuel, Ana, que estava sendo humilhada pela sua rival Penina, porque Penina tinha filhos e Ana não. E Penina humilhava, Penina amargurava a vida de Ana. E certa vez Ana subiu ao templo e orou ao Senhor e buscou ao Senhor e fez um voto com o Senhor, que se o Senhor desse a ela um filho, ela daria esse filho ao Senhor, e ela cumpriu esse propósito. E Samuel nasceu dedicado ao Senhor, para servir ao Senhor, cresceu no templo, sendo educado, criado, treinado pelo sacerdote Eli. Porém, sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que não tinham temor do Senhor. Eram homens, como a Bíblia diz, filhos de Baal. Eram homens malignos, eram homens pervertidos, eram homens que afligiam o povo. E por causa do pecado que existia na vida do povo naquele momento, o esfriamento espiritual, eles foram dominados pelos filisteus. Eles entraram em guerra com os filisteus, eles perderam. Os filisteus roubaram a arca, levaram a arca para o seu território, e foi a pior coisa que eles fizeram, porque um juízo de Deus veio sobre a terra dos filisteus, a tal ponto que eles decidiram devolver a arca, e a arca foi devolvida. E a arca chegou para o território de Israel, só que quando ela chega no território de Israel, alguns homens desavisados abrem a arca. Eles não podiam fazer isso, e eles caem, eles morrem imediatamente por terem olhado para dentro da arca. E eles decidem deixar esta arca na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que eles se acomodaram com aquilo, e aquela arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Agora, a arca representava a presença de Deus. Significa que eles se acomodaram a viver sem a presença de Deus. E no versículo 2, que eu pedi que você prestasse atenção, que diz que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Eu quero ler esse mesmo versículo 1 e 2, só que na versão NVT. Coloca na NVT para mim, por gentileza, o versículo 1 e 2. Porque ali vai dizer algo poderoso que eu quero trazer para esse entendimento. Olha só o que diz. Então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor, e eles levaram a casa de Abinadab numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. Versículo 2, a arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Agora veja, durante esse período todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. 20 anos em que Deus não fez nada no meio do povo. 20 anos que não havia um agir de Deus no meio do povo. 20 anos que não havia um sobrenatural de Deus. Eles não viam a mão de Deus, o poder de Deus operando em favor do povo. Passaram-se anos, 20 anos, 2 décadas, que eles se acostumaram a viver sem alguma ação de Deus, sem nenhum sobrenatural. Sabe, amados, eu acredito que muitas vezes nós estamos assim, nós nos acostumamos sem a presença de Deus, sem o agir de Deus, sem o sobrenatural de Deus. Mas parece que ao completar-se esses 20 anos, começou um suspiro no coração do povo. Eles começaram a lamentar, eles esperavam, começou a gerar dentro deles uma expectativa de uma ação de Deus. Eles desejavam ver Deus fazer alguma coisa. Eles desejavam ver Deus agir. Eles desejavam que Deus fizesse as suas obras, o sobrenatural. E naquele contexto, o sacerdote, agora profeta Samuel,
o líder espiritual do povo naquele momento, ele percebe o anseio de Israel de ver a ação de Deus, de ver o agir de Deus, de ver o sobrenatural de Deus. Agora então ele começa a dar ao povo os passos que o povo precisava dar para que Deus fizesse algo. Sabe, amado, eu creio, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão desejando ver o agir de Deus. Eu não sei você, mas eu desejo ver Deus agir no meu tempo. Eu desejo ver o sobrenatural de Deus. Eu desejo, meu irmão, essa geração precisa saber e conhecer e ver que Deus é o mesmo hoje. A mão de Deus ainda é poderosa, o seu braço está estendido. Deus ainda opera milagres, ainda opera sinais. Ele faz maravilhas, Ele resolve problemas insolúveis, Ele traz resposta de oração. Nosso Deus ainda é Deus de milagres. Mas talvez nós, Batista Ebenezer, nós sejamos como o povo de Israel, há tantos anos, sem Deus fazer nada. Há tantos anos, sem nenhum mover, nenhum sobrenatural de Deus. Mas agora, Samuel, ele orienta ao povo de Deus qual era o caminho que eles deviam percorrer para Deus agir no meio deles. Há um caminho que eu e você devemos percorrer para que Deus haja no nosso meio. Há um caminho, Igreja Batista Ebenezer. Há um posicionamento que nós temos que assumir para que Deus faça as suas obras de poder, suas obras sobrenatural. Que aquelas histórias de avivamento, aquelas histórias de visitações especiais de Deus, que a gente ouve, que a gente lê, que a gente ouve relato, tem que acontecer em nossos dias. Mas há um caminho que a gente tem que percorrer, preparando. Eu disse hoje pela manhã, eu repito agora, irmãos, a gente não pode produzir um avivamento. O avivamento é uma obra do Espírito. Mas a gente pode preparar o ambiente para o avivamento acontecer. Eu não posso forçar, eu não faço um avivamento convidando um pregador, convidando um cantor famoso, fazendo algum tipo. Nós podemos, eu não sou contra programações, esta igreja faz programações, mas programação em si mesmo não é avivamento. Avivamento é uma obra do Espírito Santo, primeiramente nos nossos corações. Por isso que a ênfase está sendo agora ler a Bíblia, orar e jejuar pessoalmente. Porque a obra que Deus quer fazer nessa igreja vai começar no meu e no seu coração. Então Samuel, ele agora como líder espiritual do povo, ele orienta o povo aos passos que o povo deveria dar para que Deus agisse. Ele percebe, como diz ali o versículo 2, que Israel lamentava à espera. Olha só olha, a condição espiritual, lamentava à espera de alguma ação. Eles esperavam que Deus fizesse alguma coisa. Não precisava nem ser tão espetacular, desde que fosse alguma coisa que Deus fizesse. Eles já não tinham mais do mover, do agir de Deus. Então agora Samuel vai conduzir o povo e vai conduzir os passos que o povo deve dar. E os primeiros passos, ou o primeiro passo está no versículo 3 e no versículo 4. Eu quero ler com você, que diz assim: Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, preparem o coração ao Senhor, sirvam somente a Ele, Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os balaíns, os astarotes, e serviram somente ao Senhor. Irmãos, se nós queremos ver o agir de Deus nos nossos dias, no nosso tempo, o primeiro passo é preparar o seu coração.
Olhe para alguém e diga aí, você precisa preparar o teu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Vamos, diga, diga. Deus está olhando para o seu, para o meu coração. Deus sabe, amado, se o nosso coração realmente está interessado nas coisas dele. Eu posso falar da boca para fora que eu quero as coisas de Deus, mas quando eu falo com a minha boca, Deus ele atenta para o coração. Deus sabe o que está dentro de mim e de você. Ele conhece as nossas prioridades. Ele sabe o que de fato nós estamos buscando. E o primeiro passo que nós precisamos dar, se queremos ver Deus agir, seja na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, nós precisamos preparar o nosso coração. Irmãos, buscar ao Senhor tem que envolver todo o nosso coração. Olha só o que diz Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13, coloca para mim. Jeremias capítulo 29, o versículo 12, diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os... Vocês, próximo versículo, versículo 13, vocês me buscarão e me acharão quando? Quando? De o quê? De todo o coração. Deus ele está dizendo: ei, quando a sua busca envolver todo o seu coração, é a hora que eu vou me revelar a você. Sabe, amado, leva tempo para a gente colocar o nosso coração no lugar certo. Por isso que boa parte do processo é a gente investindo tempo, lendo a Bíblia, orando, jejuando, porque Deus vai usar a palavra, Deus vai usar a oração, Deus vai usar o jejum para colocar o meu, para colocar o seu, para colocar o nosso coração no lugar certo. A palavra é como uma espada que penetra. Ela é apta para discernir a intenção, os pensamentos do nosso coração. Samuel fala: se vocês querem ver Deus agir, o primeiro lugar que vocês têm que se preocupar em trabalhar é o coração. Prepare o coração de vocês. Olhe para 3 irmãos e fala assim: prepare o teu coração. Essa busca tem que envolver todo o nosso coração. Mateus capítulo 22, versículo 36 e 37. Olha o que diz ali, Mateus capítulo 22. Jesus é perguntado: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Nós queremos ver o agir de Deus, o nosso coração, veja, não é parte do... Deus não quer 99% do seu coração. Deus quer 100% do seu coração. Deus não quer você pela metade. Deus não quer dividir o lugar dele no teu coração com nada e com ninguém. Nada. Se nós vamos buscar ao Senhor na palavra, em oração, em jejum, se nós queremos ver um agir de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, essa busca tem que ser de todo o coração. Nós temos que amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Agora, quando nós falamos de preparar o coração, também significa que existem coisas que precisam ser tiradas. Existem coisas dentro de mim e de você que impedem Deus de fazer uma obra na nossa vida. Olha só o que diz ali, versículo 3, Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes. Irmão, o que é que existe no seu coração, que Deus está dizendo para você, que precisa ser tirado? O que há dentro de nós que impede a gente de ver o agir, que impede a gente de estar buscando ao Senhor de todo o coração? O que há no meu e no seu coração que está concorrendo com o Senhor?
Porque, amados, o problema não está do lado de Deus. Deus não tem resistência em se mover. Deus não tem resistência em revelar o seu braço e o seu poder, irmão. Deus, Ele é o maior interessado em se revelar para mim e para você. O problema está do lado de nós. O problema está no nosso coração. A questão é que nós não tomamos um posicionamento. A gente ouve a palavra, mas não se posiciona. A gente ouve a palavra dizendo, irmão, vamos ler a Bíblia, vamos orar todo dia, vamos tirar uma refeição, vamos jejuar. Aí a gente não se posiciona. Por quê? Porque existem coisas no nosso coração, existem ídolos no nosso coração. Sabe, amados, e quando nós falamos de ídolos não é necessariamente uma imagem de escultura, mas são coisas deste mundo que nós estamos apegados e não estamos prontos para abrir mão delas. E dentro de nós elas concorrem no nosso coração com a atenção e adoração que era para ser só a Deus, e nós dividimos a nossa dedicação a Deus com estas coisas. Deus fala, não, se não é de todo coração, eu não quero. Então o primeiro passo é você preparar. Você tem que buscar o Senhor de todo o seu coração. Sabe, amado, nesse tempo que você vai ter essa semana de oração e jejum, faça essa oração, Senhor, prepara o meu coração porque eu quero mais de Ti. Senhor, trabalha no meu coração. Tira do meu coração aquilo, Senhor. Revela para mim o que está no meu coração que impede o Senhor de agir, de o Senhor trabalhar na minha vida, na minha casa, na minha igreja. Senhor, eu quero preparar o meu coração. Nós precisamos investir tempo em preparar. Em Josué capítulo 3, o versículo 5, nós temos esse mesmo princípio. Antes de Deus agir na nossa vida, Ele requer um preparo. Olha só, Josué disse ao povo, vamos ler juntos, bem forte, do início, 2, 3 e já. Josué disse ao povo o quê? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio. Josué falou, olha, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu expliquei isso na terça-feira. O sobrenatural de Deus é composto de milagres, maravilhas, sinais e manifestações do Espírito. O que é maravilha? É aquilo que Deus faz e deixa as pessoas espantadas. Meu irmão, recebe esta palavra. Deus, Ele quer fazer coisas na minha e na sua vida. Deus quer fazer coisas nesta igreja que vai deixar a gente espantado. Mas olha só, tem que preparar. E Ele fala assim ao povo, povo, santifique-se. Deus requer um coração preparado. Deus requer um coração pronto. Deus quer de mim, de você, um coração sem ídolo. Não pode ter no meu coração, não pode ter nada. Sabe, amado, deixa eu dizer algo para você não pensar que eu pregando aqui, essa palavra não é para mim, mas essa semana Deus falou assim, tire os ídolos do seu coração. E Deus falou assim, Vitor, você ama mais o ministério do que você ama a mim. Você ama mais trabalhar para mim do que me amar. Sabe, amado, às vezes, olha só, nós podemos nos envolver com o trabalho de Deus e se esquecer de se relacionar com o próprio Deus. Meu irmão, Deus quer ter intimidade. Deus quer sussurrar o seu nome e você entender que é Ele falando. Deus quer compartilhar segredos com o teu coração. Então nós precisamos desse preparo. E Ele diz assim, quando você prepara o teu coração, o versículo 3 lá no final diz assim, preparem o coração, Senhor, sirvam somente a Ele. Preparar o coração é você ter o coração para servir a Deus.
Então, preparar o teu coração é você buscar de todo o coração, é você tirar as coisas que precisam ser tiradas do teu coração, é você servir a Deus. Sabe, amado, como é, pastor, o que é o servir a Deus? Irmão, o servir começa com essa prática, essas 3 práticas espirituais que o Espírito Santo está destacando. Você começa a servir a Deus quando você se dedica a ler a sua palavra, quando você se dedica a orar diariamente, quando você busca o Senhor na semana para jejuar. Você está servindo ao Senhor. E aí o versículo, ele termina com uma promessa de vitória. No versículo 3, diz assim: e ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Meu irmão, quando a gente prepara o nosso coração diante do Senhor, você pode ter certeza que a vitória é certa. Você remove as barreiras, você remove os impedimentos. Você tira do seu coração o que está impedindo Deus agir. Você se volta para o Senhor. Segundo, como é que a gente prepara o coração? Como é que a gente, quais os passos que eu tenho que dar para esse agir de Deus, para viver? Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Quantos aqui querem viver esse agir de Deus aqui? Deixa eu ver. Irmão, eu estou com fome do sobrenatural de Deus. Eu creio que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus hoje. Eu creio que Deus que fez milagre, Ele faz milagre hoje. Eu creio que o Deus que abriu o mar vermelho, Ele continua fazendo coisas extraordinárias hoje. Meu irmão, eu quero ver o extraordinário de Deus na nossa geração. Eu quero ver o extraordinário de Deus nesta igreja. Eu quero ver o extraordinário de Deus acontecendo nos nossos cultos. Eu quero ver o extraordinário de Deus acontecendo na sua vida. Mas não vai acontecer só porque eu quero. Eu tenho que me preparar. Você tem que se preparar. E como próximo passo desse preparo, está no versículo 5, que diz assim: Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Veja aqui, oração. Versículo 6, congreguem-se em Mispa. Versículo 6, congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia. Irmão, dentro desse processo de ver Deus agir, fazendo o sobrenatural, não tem atalho, irmãos. Não tem outro caminho que não seja através de oração e jejum. Diga bem forte, o mais alto que você puder: oração e jejum. Veja que aqui, tanto no versículo 5, quanto no versículo 6, nós temos essas 2 práticas diante do Senhor. Oração e jejum. O povo derrotado pelos filisteus, o povo sem a presença ali de Deus, representada pela arca, sem as manifestações, agora eles estão lamentando, à espera de Deus agir. Aí vem o sacerdote e diz: ei, primeiro, prepare o coração. Segundo, tem que orar e jejuar. E a Bíblia diz que eles responderam. Sabe, amado, eu aqui estou sendo como Samuel na tua vida, dizendo para você: ei, é tempo de orar e jejuar. Minha responsabilidade é pregar. Eu não sou responsável pela decisão que você vai tomar depois que você ouvir a pregação que eu estou fazendo. Diante de Deus, eu sou responsável por pregar e praticar na minha vida. Diante de Deus, você é responsável por ouvir e como você vai responder. Mas o povo respondeu o chamado para a oração e para o jejum. E a Bíblia diz, ali no versículo 6, que eles eles tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Irmãos, o que é derramar água diante do Senhor? Em Lamentações, projeto para mim, porque esse texto vai ajudar a compreender. Lamentações capítulo 2, versículo 19, coloca aí para a gente. Lamentações capítulo 2, levante-se, olha só, e clame de noite, no princípio das vigílias, derrame como água o coração diante do Senhor.
Derramar as águas é derramar o coração diante do Senhor. Você precisa derramar teu coração. Você precisa derramar suas lutas, derramar as suas fraquezas, derramar o que está te assolando, derramar o que está atrapalhando a sua vida. Você precisa derramar as suas águas diante do Senhor. Por isso que a mensagem, o tema é isso, o poder de se derramar diante de Deus. E eu quero estabelecer essa semana, começando amanhã, o propósito do jejum dessa semana é se derramar diante do Senhor. Para que nós vamos jejuar essa semana? Para se derramar diante do Senhor. Para que nós vamos separar? É uma refeição para jejuar. Porque você, nós precisamos nos derramar diante do Senhor. Nós temos que fazer isso. Derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a Ele as mãos. Levante a Ele as mãos. É o que a Bíblia diz. Pela vida dos seus filhinhos. Então nós somos chamados a dar passos para Deus agir. Eu vou perguntar, alguém quer ver o agir de Deus? Então você tem que derramar o teu coração diante do Senhor. Meu irmão, Deus está chamando eu e você para essa semana. Meu irmão, recebe essa palavra. Tenha temor nesse lugar, porque Deus está falando neste lugar. Deus está chamando eu e você para a gente se derramar diante dEle, derramar o nosso coração diante do Senhor. Você tem que derramar a sua vida, você tem que derramar o que está derrotando você. Você tem que abrir teu coração diante do Senhor e dizer para o Senhor o que está acontecendo, quais são as suas aflições, quais são as suas lutas, aonde está a derrota, por que você não está conseguindo romper. Ei, derrame o teu coração diante do Senhor, derrame o teu coração diante do Senhor. Olhe para as 3 pessoas e diga aí, me ajude a pregar para elas. Diga assim: irmão, se derrame diante do Senhor. Derrama o teu coração. Ele diz, no versículo 6, que eles congregaram em Mispa. Sabe, amados, eu creio que em algum momento Deus vai dizer assim: chegou a hora. Nessa primeira etapa dessa busca, eu creio que a ênfase que Deus está dando a nós é no individual. Mas tem um momento que nós vamos nos congregar para derramar junto nosso coração diante do Senhor. Mas primeiro a gente tem que preparar, cada um preparando o seu próprio coração. E eles jejuaram aquele dia. Eles separaram um dia de jejum. Você vai ver que oração e jejum sempre precede mover de Deus. A igreja, meu irmão, isso tem que ser uma coluna na vida da igreja. O que, pastor? Oração e jejum. Se nós queremos o sobrenatural, eu não sei vocês, eu quero. Eu quero na minha vida, meu irmão. Eu quero na minha casa. Eu quero ter experiências maiores com Deus. Eu quero, meu irmão, eu não quero só conhecer mais de Deus. Eu quero ser conhecido pelo Senhor. Eu quero ser conhecido nas regiões celestiais. Chegou o Vitão. Vitão chegou para falar com Deus. Paulo era conhecido. Jesus, eu sei quem é. Eu conheço Paulo, mas você eu não conheço. O mundo, meu Deus do céu, o mundo espiritual conhece os verdadeiros e verdadeiras homens e mulheres de Deus. Naquele dia a Bíblia diz que pessoas vão chegar: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E Jesus vai falar para ela: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês não têm intimidade comigo, vocês não conhecem a minha presença, vocês não ouvem a minha voz, eu não ouço a voz de vocês, eu não sei quem vocês são. Apartados. Meu irmão, eu não quero chegar naquela hora e ouvir isso do Senhor. Eu quero ter intimidade com Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero ter a presença, eu quero ter esse contato com o Senhor.
E sabe, no versículo 6, quando eles estão jejuando, eles fazem essa declaração: pecamos contra o Senhor. Eu acredito que dentro do orar e do jejuar, ouça isso, dentro do orar e jejuar estão duas palavras: arrependimento e conserto. Nós temos que nos consertar com Deus. Nós temos que derramar o nosso coração para deixar Deus trabalhar. Meu irmão, Deus quer trabalhar no teu coração. Eu sei que você quer que Deus resolva os teus problemas. Mas os teus problemas vão ser resolvidos quando Deus puder resolver o teu coração. Porque os teus problemas nada mais são do que o resultado daquilo que está no teu coração. Deixa Deus tratar o teu coração e os teus problemas vão ser resolvidos. Então Samuel dá esse passo para eles. Vocês precisam preparar o coração. Vocês precisam orar e jejuar. Meu irmão, essa mensagem não é para outra casa, senão que seja essa casa de oração. Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está dirigindo essa palavra à Igreja Batista Ebenezer. Nós precisamos preparar o nosso coração, nós precisamos orar e jejuar. Agora o povo responde a isso. Eles confessam, eles fazem um concerto com Deus. Eles abrem o coração, eles derramam as águas, eles se derramam diante de Deus durante um dia. Um dia, perceba que não foi nem algo assim, nem tão demorado, porque a questão não é a quantidade de tempo, mas é enquanto a sinceridade, verdade do seu coração. Porque quando o nosso coração é trabalhado, meu irmão, o tempo já não é mais problema, já acontece rápido, vai para frente, já acontece. A demora não é porque Deus está demorando, é porque eu e você estamos demorando. Agora no versículo 7, ouça isso aqui, meu Deus. Versículo 7, a gente vai ver então agora assim, depois que preparou o coração. Depois que o quê? Bem forte, depois que o quê? Depois que a gente preparou o coração, depois que a gente orou e jejuou, agora vem o agir de Deus. Versículo 7, quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, quando os filisteus estão ouvindo que a Batista Ebenezer está lendo a Bíblia, está orando, está jejuando, está buscando ao Senhor, os filisteus vão querer vir contra nós. Os governantes dos filisteus, isso, irmãos, o que nós estamos fazendo, meu Deus, gente, isso aqui é santo demais. Há uma presença neste lugar, há um poder aqui neste lugar. Quando uma igreja, um grupo de pessoas se posicionam diante da palavra de Deus, para buscar o Senhor pela palavra, leitura, estudo, meditação da palavra, para buscar o Senhor em oração, para buscar o Senhor em jejum, não tenha dúvida, isso vai atrair a atenção dos demônios. Eu acredito que cada igreja tem uma casta de demônio separada para oprimir ela, para impedir ela de crescer, para trazer divisão, problema. Quando uma igreja é levantada pelo Senhor, Satanás, ele arregimenta um grupo de demônio para oprimir aquele lugar. Ai daquela igreja se não orar, não jejuar. Então agora aquele povo com o coração preparado, buscando em oração e jejum, arrependido, os filisteus vêm contra eles. Olha só o que diz o versículo 7, quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para fazer o quê? Para fazer o quê, gente? Atacar, eles queriam atacar. Satanás vai querer nos atacar, ele vai querer parar essa obra, ele vai querer parar esse movimento espiritual. Nós demos início a um movimento espiritual, meu irmão. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus.
Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor. Então veja, oração antes, oração durante, oração depois. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Se nós queremos ver o agir de Deus, nós não podemos parar de clamar. Nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de jejuar. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Muitas das vezes nós somos fiéis e no processo, e Deus se move, e Deus age, e a glória se manifesta, e aquela presença, aquela glória enche o lugar, enche a vida, pessoas são tocadas, e a gente fica assim tão impressionado com o mover de Deus, com o agir de Deus, que a gente para de fazer as coisas que deram impulso ao mover. Os filisteus ali representam os demônios, agindo contra a igreja, querendo parar o movimento espiritual, de oração, de jejum, de busca, de preparar o coração. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, não pense que o diabo está vendo a gente orar, jejuar, a gente buscar o Senhor, orando para Deus fazer algo sobrenatural neste lugar, e Ele não vai tentar fazer alguma coisa, mas nós vamos ficar firmes, irmão, nós vamos ficar juntos, nós não vamos parar de orar, nós não vamos parar de jejuar, as trevas vão retroceder, as trevas não vão avançar. Então veja, não cesse de clamar ao Senhor. Olhe para 3 pessoas e diga assim: não cesse de clamar ao Senhor. Vamos. Irmão, não cesse de clamar ao Senhor pela sua vida. Não cesse de clamar ao Senhor pela sua família. Não cesse de clamar ao Senhor pela tua igreja. Não cesse de clamar ao Senhor pela sua nação. Eles dizem para Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Que mantenha a igreja em pé, oração e jejum, palavra. Olha, entenda isso, a igreja de Jesus, ela está em cima desse tripé: palavra, oração, jejum. Irmãos, eu amo louvor. É uma bênção a gente ter o nosso ministério de louvor. Mas deixa eu dizer algo para você: o louvor tem o seu lugar. Mas uma igreja não pode ser edificada em cima de um ministério de louvor. A ênfase de uma igreja que prevalece tem que estar na palavra. De novo, a ênfase tem que estar na... Porque são estas coisas que vão trazer a vitória. São essas coisas que vão atrair a glória. São essas coisas que vão fazer o louvor ser ungido, a pregação ser ungida, tudo na igreja ser ungido. Então, ele continua, versículo 9. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava, sacrificou o holocausto ao Senhor. Então aqui a gente vê o quê? A necessidade de sacrifício. É logicamente que o cordeiro, ele aponta para Jesus. Jesus já foi o nosso sacrifício, mas entenda, hoje eu e você, nós temos um sacrifício a ser feito. Nós temos que oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe, amado, a salvação é pela graça, mas se nós queremos crescer nas coisas espirituais, nós temos que fazer sacrifícios. Temos que orar, temos que jejuar, temos que buscar o Senhor na palavra, temos que derramar o nosso coração diante do Senhor. E a Bíblia diz que Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Meu irmão, quando tem clamor, sempre tem resposta. Eu vou repetir isso: quando tem clamor, sempre tem resposta. Sabe, amado, porque o clamor, entenda a diferença da oração e do clamor. Nem toda oração é um clamor, mas todo clamor é uma oração. Pastor, qual é a diferença? O clamor, ele nasce de um desejo angustiante dentro de você. O clamor nasce de uma necessidade. O clamor, ele nasce dentro de um aperto. Deus, eu preciso do seu agir. Eu preciso do seu mover. Versículo 10, enquanto oferecia holocausto. A Bíblia diz que também em Hebreus que nós devemos oferecer a Deus sacrifícios que são lábios que confessam o seu nome, louvor. Nossos holocaustos, nosso sacrifício hoje são os louvores que nós damos ao Senhor. Deus habita no meio dos louvores do teu povo.
Aleluia. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, meu Deus do céu, meu irmão, pega essa revelação. O Senhor trovejou. Eu venho aqui profetizar sobre a tua vida. Levante as tuas mãos. Prepare para receber. O Senhor vai trovejar. O Senhor vai trovejar sobre os seus inimigos. O Senhor vai trovejar sobre os filisteus. O Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Creia nisso, pastor. O que são os filisteus? São os inimigos, são as circunstâncias, são as afrontas do diabo contra mim, contra você, querendo parar. Recebe isso. O Senhor vai trovejar. O Senhor vai trovejar. O Senhor vai trovejar. O Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados. Agora, irmão, deixa eu falar um pouquinho sobre o Senhor trovejar. Salmo capítulo 29. Tem a revelação aqui. Meu irmão, recebe aí. Essa semana é o jejum de derramar diante do Senhor. O jejum dessa semana, qual é o propósito, pastor? Eu e você, a gente vai se derramar diante do Senhor. E na hora que você se derramar diante do Senhor, você pode se levantar certo da vitória. Você pode se levantar certo da vitória, porque o Senhor vai trovejar. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus e da sua santa palavra. Essa semana, Igreja Batista Ebenezer, vai vir um estrondo poderoso do céu, porque o Senhor vai trovejar. Agora deixa eu ler para vocês, Salmo 29, que diz assim: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Significa, águas uma simbologia para pessoas, multidões. Então no meio das multidões ouve-se a voz do Senhor. Agora veja, versículo 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. Eu venho aqui dizer que o Deus da glória está trovejando. Não, você está crendo? O Deus da glória está trovejando. O Senhor está sobre as muitas águas. Versículo 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Recebe, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Meu irmão, eu profetizo em nome de Jesus, que esta semana a voz do Senhor vai quebrar impedimento, a voz do Senhor vai despedaçar, a voz do Senhor vai agir em teu favor. Diga bem forte, a voz do Senhor. Mas vai dizer, a voz do Senhor está trovejando agora aqui. Olha para alguém e fala, irmão, a voz do Senhor está trovejando nesse lugar. Versículo 6, ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o monte Hermon pular como um boi selvagem. Meu irmão, versículo 7, a voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Meu irmão, Deus vai fazer tremer. O Senhor faz tremer. Meu irmão, recebe. Meu irmão, tem estruturas malignas, diabólicas, montadas, estruturadas. Mas o Senhor está dizendo, eu vou fazer tremer. Eu vou abalar. Versículo 9, a voz do Senhor faz dar cria as costas, desnuda os bosques, no seu templo todos dizem glória. Meu irmão, quando Deus fala, tudo muda, tudo se transforma, milagre acontece. Versículo 10, o Senhor governa os dilúvios, como rei, o Senhor governa para sempre. Agora versículo 11, levanta as suas mãos enquanto eu leio o versículo 11. Só levanta as suas mãos e recebe. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor está dando força aqui. O Senhor está dando. A voz do Senhor está trovejando para te fortalecer.
O Senhor abençoa o seu povo com paz. Agora, irmãos, o povo preparou o coração. O povo orou e jejuou. Quando o inimigo veio atacar, eles não pararam de orar. O Senhor trovejou, como Ele vai trovejar na tua vida essa semana. Agora, depois que Deus troveja, sabe o que acontece? A vitória chegou. Depois que Deus troveja, só tem uma coisa: vitória. Depois que Deus troveja, só tem uma coisa: vitória, meu irmão. Aleluia. Você pode se colocar em pé, levantar as suas mãos, começar a glorificar o Senhor. Vamos, eu quero ver algo.